Você se incomoda com aquela papadinha que cada dia aumenta mais? A idade vai chegando e a nossa face não é a mesma de quando tínhamos 20 anos. Saiba que isso pode ter jeito. Acompanhe esse episódio até o final e responderemos essas e outras dúvidas em um papo descontraído e muito esclarecedor. Solta a vinheta aí, Paulinho. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Podparla, um podcast voltado para assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adami, Celso _Adami nas redes e meu parceiro... Olá pessoal, Maurício Bizzi, @malbizzi nas redes sociais. Valeu pessoal, antes de tudo lembrar que gostaríamos que todos se inscrevessem no canal, ative as notificações para que a gente possa crescer e trazer mais gente como o nosso convidado de hoje, que é um grande amigo, um parceiro, um grande profissional. Então, agradeço se todos então se inscreverem, compartilharem. Dá o joinha. Isso, falar com o tio, com a tia, com o irmão, com o vizinho, e é isso então. Mas, antes de tudo, agradecer aos nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra arte. Você que é dentista, está procurando um excelente laboratório de prótese digital, que trabalha num fluxo digital que já nasceu concebido para falar digitalmente. Então, procure a Digitaus nas redes. E, além disso, Scal, na vanguarda da educação odontológica, uma escola que traz grandes professores de nível nacional, internacional. Fale com a nossa gerente, enfim, olhe nossas redes, então, que estaremos todos os cursos desse ano. Até nesse mês tem ótimos cursos, vejam lá nas redes e entrem em contato. Valeu, pessoal. Se você, então, quer colar a marca, entre em contato com a gente, aqui é importante, né? Se a gente quiser, além da Digitaus, além da Scal, a gente tem espaço para outros parceiros também, né, Maurício? Isso aí, para que você traga, consiga apoiar a gente para a gente poder trazer ótimas pessoas aqui para estar conversando com a gente. Exatamente, isso aí, Maurício. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso convidado hoje, que é um cara legal, parceiro, amigo, né? Fiquei amigo dele há algum tempo, né? Começamos a operar junto, com outros parceiros aqui, como o Matheus, que já veio aqui conversar com a gente. Thales Cousen, seja muito bem-vindo, meu querido. Assim, eu sei que a tua agenda também é bem corrida, né? Agora tu vai falar um pouquinho das coisas que tu faz já. Então, agradeço muito por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo para falar com a gente e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de tantas coisas que tu faz e quão bem tu faz para os teus pacientes. Eu que agradeço o convite de estar aqui, né? O Celso, quando o Celso fala para mim assim, tu que faz muita coisa, o cara faz 3 Ironman, né, cara? Trabalha, tem empresa, assim, cara, quando eu tô perto do Celso, eu falo assim, tem que ser mais produtivo, né, cara? Tô dormindo demais, né? 5 horas por noite dá demais. Mas da meia-noite às 6, né? O que a gente pode fazer? O que tu faz da meia-noite às 6? Exatamente. Mas eu quero agradecer e para mim é uma honra também estar com o Bizzi aqui. O Bizzi foi meu professor de faculdade, né? Tava lá, me ensinou, fazia prótese, me dava excelentes dicas, então vocês são uma dupla incrível mesmo para estar aqui com a gente. Valeu, beleza, Thales. E me conta um pouco da tua história, então. O que tu realmente faz aí, né? Um pouco que tu trabalha aí. Passa o teu currículo, então, pra gente, né? Fala um pouquinho do teu trabalho, enfim, vai ser muito legal a gente saber. Bom, eu comecei, né, eu fiz odontologia na URGS, né? Então, minha formação odontológica inicial, fui aluno do Bizzi lá, ele me ensinou as coisas que eu deveria saber, né? Nem sempre a gente faz o que o professor ensina, né? Na verdade, mas... Tá certo. Na época de faculdade, a gente é um pouquinho mais relapso, né? Depois com o tempo a gente vai melhorando. Bom, se o cara pudesse ter a maturidade de entrar na faculdade com a cabeça mais, aproveitaria mais, né? Mas o cara deu bom. Foi bom. Não, mas as dicas foram muito boas. Cara, porque sabe qual é a diferença? Assim, só um parênteses. Existe uma grande diferença entre o professor que faz e o professor que só ensina. Verdade. Existe uma grande diferença. O professor que faz, ele realmente te dá aquela dica que não é a dica para encher linguiça, né? Que é para ajudar, né? Que é realmente que vale, que é o que se faz no dia a dia, né? E principalmente numa especialidade que nem a odontologia, né? Que é uma especialidade muito clínica, né? Então... E muito prática, né? Isso, uma especialidade que tu tem que estar ali, o detalhezinho, as coisas que te ajudam, o pulo do gato, né? O The Jump of the Cat, né? Assim, famoso, isso aí. Mas a minha formação foi essa. Eu entrei na URGS, entrei com acho que 19 anos, fiz odontologia, né? Cursei todo o curso, só que na verdade, eu tinha uma dúvida, né? Meu pai é dentista e eu queria fazer medicina, inicialmente, tá? Só que daí eu conheci, através do meu pai, a doutora Edela, tá? Que era uma dentista muito conhecida, muito famosa. E eu sempre fiquei na dúvida em relação a se eu fazia odontologia ou se eu fazia medicina.
Tá? Então, eu sempre tive essa dúvida porque o meu sonho era ser cirurgião. Eu sempre quis ser cirurgião. Até quando eu vi que ela era uma grande cirurgiã e ela era dentista, eu comecei a cogitar fazer as duas coisas, ou fazer odontologia em algumas faculdades e tentar a medicina na outra. Daí eu fiz a odontologia para entrar na URGS e eu passei. Aí eu entrei e sempre quis ser cirurgião, né? Mas uma das coisas que mais eu acho importante, e por isso que eu até falo da prótese e tal, e durante a faculdade eu até pensei em fazer outras especialidades. Eu entrei para fazer cirurgia, mas prótese era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gostava mesmo de trabalhar com a prótese. É que a odontologia, muito cedo, tu aprende a motricidade fina. E quando tu se dedica a essas cadeiras mais clínicas, a tua motricidade fina fica muito bem trabalhada. Para tu ser cirurgião, isso é muito bom. Só que, claro, na época eu não era uma coisa intencional, né? Certo. Aí quando o professor puxa a gente e fala assim, não vai focado, aprende tudo, tu tem que ter uma formação completa. Às vezes a gente fica assim, não, mas para que eu vou ficar aprendendo se eu não vou fazer? Mas no fundo foi muito bom, né? Então eu fiz uma excelente graduação. Assim, eu acho que a URGS, ela tem seus problemas em relação inclusive até a prótese, né? É mais difícil pelo público que atende, né? Por uma questão financeira e tudo mais. Porém, a base, o conceito, ele é muito forte. Então, eu acho que uma das coisas que mais eu trago da URGS é que eu tive uma base muito forte. Quando tu tem um alicerce forte, para tu adquirir outras... Desenvolver fica mais fácil. Fica mais fácil, porque tu tem uma base boa, né? Aí eu fiz odontologia na URGS, aí eu me formei e eu entrei direto na bucomaxilo, né? Na própria URGS. Daí, na verdade, teve um parênteses nesse meio, tá? Quando eu estava me formando, logo que eu me formei, eu passei no concurso de saúde pública, tá? Por incrível que pareça, é uma coisa que eu gosto, saúde pública, assim. Eu acho legal essa parte, assim, de ter convívio com o paciente, né? E aí, eu passei no concurso e entrei, e o concurso, ele tinha, esse SF, ele tinha uma parceria com o Moinhos de Vento, que tu fazia uma especialização em saúde da família, né? Odontológica e médica, e também tinha enfermeiro, que tu fazia a parte teórica de noite, nos finais de semana, e tu aplicava a parte prática no posto, né? Naquilo que tu fazia. E tu trazia para os professores. Então, eu fiz, antes da Buco, eu sou especialista em saúde da família também, na parte da odontologia. Cara, isso foi muito bom. Foi muito bom. Às vezes a gente pensa assim, é exatamente isso que eu falei para vocês antes ali, em relação a outras especialidades. Também tu ter vivência de outras cabeças, tu aprender a identificar, a lidar com pessoas de outras classes, outros entendimentos, outras escolaridades. Então, isso cria... na verdade, tu cria... Até me fugiu a palavra que o pessoal fala. Empatia? Não é empatia. Tu cria bagagem, né? Tu cria conteúdo para tu poder até conversar, para interagir, vivenciar o contexto, né? Vivência, talvez, então. Porque a gente... tem uma palavra específica, daqui a pouco eu lembro. Tá? Repertório. Repertório, tá certo. Repertório, essa é a palavra. Tu cria repertório, porque tu acaba tendo que... por exemplo, tu não pode explicar a mesma coisa para uma pessoa que tem um doutorado, para uma pessoa que tem a 4ª série. Então, tu tem que começar e tu anda nesses dois meios, né? Então, tu tem ali os caras que tu conversa, que são da profissão, tem os teus amigos que são mais da tua classe social, aí tu atende o paciente que é da menor, que tem menos entendimento. Então, tu começa a ter mais repertório, assim, né? E isso foi muito bom, tá? E aí, depois eu terminei e fiz essa especialização, e quando eu estava na saúde da família, eu passei para entrar na especialização da URGS de Buco. Daí eu finalizei e fui para Buco da URGS. Daí eu fiquei lá, fiz todo o curso lá, foi muito bom, né? Porque o Hospital de Clínicas é referência, na verdade, em todo o sul do Brasil, em quase todas as cirurgias, principalmente, assim, cirurgias grandes, cirurgias que tu não vê em outros lugares. Por exemplo, complexidades. Complexidade grande, uma reconstrução pós-tumoral, acessos gigantes, entrar com equipe de vascular, equipe de onco, fazer cirurgias de 14, 16 horas, microcirurgia, coisas que a gente não é tão comum, é difícil um centro ter
essa capacidade. E era uma né? especialização que tinha isso lá no Clínicas ou como é que funcionava? Né? Foi a única turma de especialização que teve. Que não tinha muito na minha época era o mestrado que tinha na URGS e só, não tinha, na verdade, essa especialização que seria fantástica, sempre existir, né? Porque quem encabeçou foi a doutora Edela, né? Uhum. Então, assim, não existia especialização. A nossa foi a primeira turma, né? Então, a gente entrou na primeira turma, que era o último ano dela, né? Na faculdade. Então, ela criou... A gente fez a especialização e depois virou residência. Só que a nossa especialização, ela era em formato de residência. Ela não era uma especialização, assim, era semanal, full time, a gente estava sempre lá. Mas ela era com título, com conceito de especialização, né? Depois virou residência. Aí hoje é mesmo curso, só que é residência. Então, foi a única turma de especialização que eles fizeram lá. Tá? Legal. Aí eu terminei, né? E aí eu sempre quis, assim, eu sempre pensei assim, quando eu tava fazendo, né, a cirurgia, a buco, eu sempre pensava assim, falava, cara, a gente sabe muito de face, são cirurgias muito complexas, eu vi aqueles traumas, assim, aquelas coisas, e eu achava até que o repertório da buco, isso eu discutia com o Baraldi também, o Baraldi, um professor, um amigão meu, assim, sempre me ajudou muito. Eu falava, mas Baraldi, a gente poderia fazer outras coisas, cara, porque olha só o nosso conhecimento de face que a gente tem, né, de todo, pega um trauma, a gente tem que saber de tudo, tecido mole, tecido duro, todas as estruturas, e isso sempre ficou na minha cabeça. E aí, quando eu terminei a especialização, o Eduardo Grossman, que foi meu professor também, que foi monitor desde anatomia, porque como eu sempre quis, assim, parte cirúrgica, né, eu conversei com ele, então desde o segundo semestre eu fui monitor de anatomia, até o fim. Legal. E depois eu saí e ainda fui mais um semestre como estágio convidado. Assim, tá? Eu fui aluno da primeira turma do professor Eduardo Grossman, de anatomia da URGS. Ele é um excelente professor da parte de ATM. Faz ATM, vários exato. artigos atuais aí bem importantes. E ele é uma enciclopédia, né, cara? O cara sabe muito de tudo, de medicação e tal. E aí ele me convidou para eu apresentar uma tese, uma dissertação de mestrado, um projeto, né, para que eu pudesse entrar no mestrado pela Faculdade de Medicina da URGS. E aí ele perguntou se eu tinha interesse, né? Eu estava terminando a especialização, eu pensei, cara, tudo que a gente quer, né, entrar direto. Sim, pular fases. E aí eu fiz e entrei. Nem pular fase, mas na verdade, não ficar parado. Não ficar continuidade, isso correto. E não comum, às vezes, um dentista entrar no mestrado na medicina. Não é tão comum. Eu achei o máximo na época, né? Assim, eu falei, nossa, que legal. Eu falei, não, vou fazer. E aí eu entrei, montei o projeto e tudo mais, apresentei e passei, né? Fui aprovado e fiz. E foi muito bom. Porque daí era acadêmico, tá? Era acadêmico. Então eu sou mestre em medicina, mas eu sou dentista de formação. Então, era um mestrado acadêmico. Porém, como eu era buco, eu cheguei na equipe da cirurgia plástica e de crâniofacial, que era o departamento que eu era vinculado no curso. Eu falei assim, não, eu quero ajudar vocês nas cirurgias. Então, eu vou vir nos dias de cirurgia. Daí tinha os dias e eu ia. E eu ficava nas cirurgias de face, eu ficava nas cirurgias estéticas. E aí que eu comecei a pegar gosto. Eu falei, cara, a cirurgia estética é mais do que a gente pensa. Porque geralmente a gente pensa assim, besteira, né? Estética é besteira. É futilidade. Para que a pessoa quer? Tá vendo? Isso aí é coisa de pessoa rica que não tem onde gastar dinheiro e gasta com isso. Era a ideia que eu trazia em mim, né? Eu comecei a ver que as pacientes que faziam e o impacto que aquilo tinha na vida deles. E eu comecei a perceber, cara, não é bem por aí que eu estava pensando. Eu estava pensando errado, assim. Aí eu fiz, terminei, e foi muito bom. Fiz cirurgias gigantescas, assim. Tive muita, principalmente base cirúrgica, que é isso que às vezes a galera não entende, sabe? Eu vou fazer um curso de final de semana e tal. Não, tudo bem, mas, cara, é dia a dia do hospital. Tu tá na cirurgia, tu vê os perrengues, tu saber contornar a ansiedade da complicação transoperatória. Isso tudo, tu vê um cara experiente lidando com aquilo. Então, no dia a dia, eu fiquei mais 2 anos aí. Então, fiz uma base cirúrgica muito boa, assim, né? Terminei o mestrado. Tô me alongando aqui, né, gente? Não, tá tudo certo, cara. Isso aí, já estamos aprendendo aí, ó. Tá em casa, aí eu terminei o mestrado, né? E aí eu fui trabalhar, cara. Daí eu falei assim, não, agora eu vou fazer dinheiro, vou trabalhar, vou, assim, correr atrás, porque eu sempre quis
ter, assim, vivência na carreira, ter paciente, ter clínica. Eu nunca quis ser um profissional acadêmico. Eu gosto da academia, eu gosto de artigo, adoro dar palestra, mas eu nunca quis ser acadêmico, assim, tipo, de ficar por exemplo, ser professor universitário, fazer pesquisa na universidade. Nunca foi meu interesse. Eu queria ser clínico, assim, trabalhar, cirurgião de operar mesmo, né? E aí eu fui trabalhar, cara. E aí começou a me surgir a ideia, quando eu estava no mestrado, os caras falavam para mim, cara, por que tu não faz medicina? Aí eu falei assim, cara, imagina mais 6 anos, cara. Aí 6 anos só a graduação, né? Só para... Aí passar, estudar e tal. E aí, na época, assim, imagina, eu não tinha condições de pagar uma universidade privada e tal, ia ter que ser... Então, e era difícil, cara. Se o cara só estuda, já é difícil passar, imagina trabalhando e tal. Daí eu falei, tá. Aí, cara, aquilo foi, aí eu terminei o mestrado e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, abri clínica, né? Abri uma clínica em Cachoeirinha com alguns sócios, comecei a ter um pouco mais de... Comecei a ter uma ideia de gestão, assim, porque, cara, sai da faculdade zerado. Isso, né? não é normal a gente entender esses conceitos. Não é fácil. Ah, né? COFINS? Que? Imposto? Coisa que tem que pagar? Cara, não sabia nem o que era, sabe? Assim, E eu sempre acho que falo para as pessoas que quando a gente escolhe fazer odontologia, eu acho que a gente já é conservador suficiente para escolher uma profissão que a gente vai sair fazendo um procedimento. A gente não faz uma administração ou alguma coisa que vai nos abrir alguns caminhos. A odontologia, quando a gente escolhe, na sua grande maioria das pessoas, hoje a gente tem outros negócios, então acabou abrindo a cabeça em algum momento. Mas quem escolhe ser dentista, escolhe talvez arrumar dente, desentortar dente, colocar dente, não é assim? Então, talvez a gente já tenha no nosso âmago uma formação de ser conservador. Eu já penso assim. Então, essa fase da gente, e mesmo durante a faculdade, não há uma cadeira dizendo sobre finanças, sobre gestão, sobre empreendedorismo, não existe isso. Marketing. Não, exatamente, né? Então, é muito difícil, né? A gente conseguir aprender essa faculdade e a gente tem que estar aprendendo isso na vida. Não, o cara aprende na marra. É isso aí. Mas é a melhor forma, né? Porque às vezes o cara não Erra, acerta, vai no ritmo. Quando eu terminei, cara, e agora eu tô tipo Forrest Gump, né? Fiz tudo na vida. Eu trabalhei como barman, a gente tava conversando antes, né? Eu era bartender, animava festa, fazia bar e tal. E, cara, era muito massa, assim. Eu peguei uma experiência muito grande, porque eu nunca fui tímido. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Mas também, cara, nunca fui das câmeras, nunca fui, tipo, de falar no meio de um monte de gente. Eu era de boa, assim. E aí, isso me forçou a pegar o microfone, chamar a galera para dançar com o aniversariante, animar um casamento. E tu tá ali se expondo, todo mundo tá te olhando, né? Então, isso me ajudou a criar repertório, de novo, assim, principalmente para controlar a vergonha de aparecer. Porque tu tem que saber, isso aí é uma coisa que todo mundo tem. Não importa, eu sentei aqui agora, é óbvio que eu estou acostumado a gravar, mas eu sempre dá aquele friozinho na barriga, ó, vamos começar, vamos gravar, como é que vai ser? Toda vez que tu vai entrar numa palestra, por mais que a pessoa seja experiente, ela sente um desconforto. Só que tu aprende é como são as vacinas emocionais, né? Tem um psicólogo que fala isso, o Wesley de Lanogari. Acompanha ele nas redes sociais, ele fala que existem vacinas emocionais. Tu se expõe, e aí tu vai criando repertório, e aí tu cria maneiras de burlar aquela ansiedade que tu sente, como se fosse uma vacina emocional, assim. Então, tu passa pelo estresse e cada vez tu sente menos ele conforme ele vai acontecendo. Então, isso me ajudou muito, né? Então, eu trabalhei com bar. E aí, o dono dessa empresa, eu já tinha me formado, não trabalhava mais, né? Quando eu me formei, eu parei de trabalhar na faculdade. Ele me deu um livro, cara. Ele me falou assim, cara, tu tem potencial para uma coisa nova, cara, que é marketing de conteúdo, ele me falou na época. E ele me deu um livro que é Personal Branding, Desenvolvendo Sua Marca Pessoal, do Arthur Brender, tá? Até conheci ele depois, o autor, o cara, assim, muito fera no que ele faz. Cara, daí eu li esse livro como se tivesse aberto, assim, uma porta na minha mente. Só que eu ainda estava com a cabeça de fazer medicina que eles tinham me dito, tá? E aí eu fui lá e fiz um Enem, 2016 para 2017. Fiz um Enem. Fui bem, só que daí eu fui bem e aí eu comecei a fazer
outras coisas, entrar na odontologia em si, comecei a fazer mais o marketing, comecei a explicar. E aí começou a surgir a harmonização facial, que é a especialidade que eu entrei inicialmente, que eu comecei a fazer, olha, legal, estética, sempre gostei de estética. Um dos meus maiores ídolos é o Ivo Pitangui, sempre achei ele, eu achava o máximo, cara. Eu falei, cara, o cara é um médico, o cara é famoso no mundo inteiro, cara. O cara foi tema de uma escola de samba, sabe? Tipo, falou, cara, o cara é, desculpa a palavra, o cara é foda. É foda. Aí eu falei assim, cara, beleza. Aí eu comecei as bichectomias. Aí eu aprendi a fazer bichectomia, comecei a fazer. E aí foi quando deu o boom da bichectomia. E, cara, eu até esqueci que eu tinha feito aquele Enem, nem botei nada, comecei a ganhar dinheiro, comecei a operar muito e comecei a ter visibilidade no Instagram. E aí comecei a trabalhar o Instagram. Foi quando eu entrei no Instagram depois desse livro aí. Isso que ano foi? 2016? 2016, 15 para 16. 15? Foi 2016. 2016. Aí eu falei assim, cara, adorei essa área de estética, eu acho, é isso que eu quero, né? Me encontrei aqui. Quero me especializar mais. E aí um amigo meu me convidou para fazer um curso, daí eu fui para os Estados Unidos. Aí fiz um curso lá de estética, de face, de cirurgias de face, de papada, foi quando eu comecei a fazer. Aí de papada e tudo mais. Aí voltei e comecei a trabalhar mais estética, concomitante a isso. Só que eu sempre fazia muito implante. Né? Então, eu fazia muito implante dentário ainda, depois da especialização. Né? E aí eu conheci o Tomasi. Eu fui para um congresso na Colômbia, né? E aí o Márcio, que era o gerente da Straum, falou, cara, tu vai conhecer um cara que é fantástico, te apresentar esse cara aqui. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer minhas coisas, fui para os Estados Unidos, fiz o curso. Quando eu voltei do curso, eu entrei mais para Straum, eu estava trabalhando mais, e aí ele me convidou para esse congresso, e eu conheci o Tomasi. E aí eu falei para o Tomasi, cara, eu gosto de cirurgia estética, mas eu acho que a ortognática é uma das cirurgias mais estéticas que tem. Eu falei para ele, lá no congresso. E aí eu falei assim, e tu sabe como é que é o Tomasi, né? O Tomasi é uma mãe, né, cara? Ele vem, abraça, ele conversa tudo. Ele vai vir aqui, Dr. Marcos Tomasi. A gente já conversou sobre isso, mas ele vai vir para cá também conversar vai sobre... chegar teu momento. Exato. É o cara, um pioneiro aí na cirurgia ortognática, na região, né? Um cara que tem um volume grande de cirurgias ortognáticas. Estéticas, não é assim? Grande parte delas são estéticas, não? Sim, exatamente. Total. E aí eu conheci ele, voltei dos Estados Unidos e aí comecei a acompanhar ele aqui em Caxias. Foi aí que eu conheci o Celso, né? Numa cirurgia conheci o Matheus, que aí hoje a gente monta essa equipe que opera junto e tudo mais, né? E aí eu comecei a seguir mais a linha da estética. E eu comecei a fazer todos os meus cursos e o meu aperfeiçoamento na parte da estética, né? Aí eu comecei a bombar bastante, comecei a fazer rede social, aí eu comecei Instagram de verdade, né? Eu pego os vídeos que eu fazia, cara, os vídeos os primeiros, eu falo, mas é assim, como é que alguém assistia, sabe? Tipo assim, e dava uma audiência boa. Tinha muita audiência. Até eu tinha mais interação quando eu tinha, naquela época, com menos seguidor do que hoje. Porque naquela época não tinha tanta gente. Sim. Então a galera acompanhava mesmo e tal, né? E aí eu voltei, vim aqui para Caxias, né? Comecei a trabalhar com o Tomasi e ele começou a me ensinar ortognática. Até então, eu achava que eu sabia. É uma cirurgia extremamente complexa. Sim, né? claro. É uma cirurgia com um planejamento grande, né? Um tempo grande de planejamento e uma execução também complexa. E Thales, vamos puxar aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho da tua vivência no teu consultório. Assim, hoje, qual que é o perfil de cliente que tu recebe lá? É mais homens, é mais mulheres, tem jovens ou pessoas já de mais idade que querem esticar, puxar e tal? Qual que hoje é o teu perfil lá, que pessoal que te busca lá no teu consultório? O meu perfil de paciente, o maior deles é o paciente que é estética, tá? Principalmente rejuvenescimento. Assim, basicamente entre 30 e ali 55, 60 anos. É uma faixa etária de paciente que é rejuvenescimento, que é estética facial, né? Então, eu trabalho hoje, né? E aí, foi isso que eu aprendi, né? Aí, depois que eu vim aqui para aprender em Caxias, depois ortognática com o Tomasi e tudo mais, é unir exatamente isso. Então, o que eu mais faço hoje é ortognática, cirurgia ortognática e cirurgia estética de face, né? Que seria a papada, a bichectomia, lip lifting, que, no meu ver, são complementares, né? Às cirurgias.
Tanto a ortognática quanto essa se juntam, né? Às vezes o pessoal pode não saber exatamente o que é. A gente fala muito ortognática, né? E cirurgia de face. Vamos pensar assim, o que seria a ortognática dentro da cirurgia de face? O que é ortognática e qual a parte de lipo de papada que você faz, esse tipo de outras cirurgias? O que é cada coisa dentro da formação de uma face ideal? Né? Porque às vezes as pessoas são leigas, a gente fala em ortognática, para nós talvez seja um pouquinho mais simples. Mas o que seria? Qual a diferença da ortognática e o que ela complementa nas cirurgias de face que tu faz? É que assim, a face ela é composta por 4 estruturas básicas, né? A gente vai ter osso, músculo, gordura e pele. Tá? Basicamente, assim, na estrutura facial de cirurgias. A estrutura óssea, que é o que a ortognática modifica e corrige, é a base de tudo. Então, por exemplo, tu não consegue mudar um perfil facial de um paciente sem mudar o osso. O osso que dita, tá? Então, nós temos como se fosse... Eu trabalho uma hierarquia na parte de diagnóstico de face. Por exemplo, o osso, ele vai ditar se o paciente vai ter papada ou não. Muitas vezes, ele vai ditar se tu vai ter mais maçã do rosto ou menos, mais mandíbula ou menos. Então, a base óssea, ela é fundamental para tu planejar uma cirurgia de tecido mole, tá? De estética. Sim, qualquer cirurgia estética. Então, mesmo tu vê até cirurgias estéticas da plástica, por exemplo, como lifting facial, como cirurgias de brow lifting, né, de sobrancelha, de inserção de cabelo e tudo mais, quando tu avalia elas feitas num paciente que ele não tem uma estruturação óssea boa, a cirurgia tem um resultado aquém do que ele deveria. Então, a cirurgia ortognática é aquela cirurgia que tu vai mudar a estrutura. Então, assim, eu quero esse paciente aqui, por exemplo, assim, eu quero modificar essa casa, eu preciso mudar o alicerce, essa casa não pode ficar assim, eu tenho que mudar o alicerce. Ou seja, eu vou mudar o osso de posição, porque o músculo se liga no osso. Então, quem dita a posição do músculo é o osso. Vai ter algumas peculiaridades da musculatura e da pele que vão ser que a gente vai atuar diretamente neles, mas a ortognática ela muda exatamente a base óssea, que é o que vai ditar a posição. Então não adianta o paciente fazer uma papada e ele ser um micrognata muito violento, que ele quase não tem queixo. O músculo sempre vai ser mais abauluado, ele nunca vai ter um pescoço bem marcado. Claro que nem todos os pacientes vão precisar fazer cirurgia ortognática, mas eu acho que há uma limitação do ganho se a gente não tiver a modificação da base óssea. Então, eu acho que isso vale do diagnóstico e do planejamento. O segredo do sucesso das cirurgias estéticas, né, e que as pessoas veem muito isso, tem uma brincadeira na medicina, tá, que o pessoal fala assim, cirurgia plástica é a única especialidade que o paciente dá o diagnóstico. É verdade, tá certo. Mas aí que tá. O diagnóstico, o paciente ele tem uma queixa. E muitas vezes ele não sabe o que é. Ele tem uma queixa de algo que ele te diz, olha, minha papada me incomoda, eu vou bater foto, parece que não... Mas aí tu avalia bem e tu vê que tem outras coisas envolvidas ali. E aí que vem o diagnóstico. 50% do que eu opero no consultório hoje é re-op de coisas que já foram feitas ou pacientes que já fizeram tratamentos que não são indicados e que não resolvem. Mas não causou nada. Sim, mas não resolveu. Senão, né? O paciente tem, por exemplo, uma mandíbula para trás, um queixinho para trás, tem um músculo platismo aberto, que é um dos músculos responsáveis pela papada, e aí ele faz, por exemplo, uma lipo de papada. Só tira a gordura. Ou seja, não vai resolver, vai ter essa flacidez. Então, a ortognática é um diagnóstico, e aí nós vamos entender como é que é a face do paciente. E aí nós vamos ter o diagnóstico do tecido mole. Vamos ver a posição de musculatura, se o músculo está aberto ou fechado, se ele tem posicionamento muscular bom, se ele tem flacidez, se a pele está boa. Tudo isso é uma questão de diagnóstico. Então, eu sempre gosto de unir a base óssea que eu tenho, o meu conhecimento em cirurgia de tecido ósseo, com as cirurgias estéticas de tecido mole. E aí tu vai chegar num resultado, um diagnóstico correto e um resultado eficiente. E para te fazer o diagnóstico, que tipo de procedimento tu precisa fazer? Exames, fotos, imagens, né? Porque eu imagino que o paciente vai lá no teu consultório, ele tem alguma queixa, tem uma dor, e aí tu, a partir daí, quais que são os procedimentos que tu tem que avaliar para poder conversar com ele e dar um planejamento para resolver aquela dor do paciente? A primeira coisa que eu faço é a consulta, tá? E é a anamnese e conversar com o paciente, porque no paciente que ele tem uma questão estética, e na verdade assim, né, eu tenho uma opinião em relação à estética, tá? As pessoas falam que a estética e funcional.
Cara, a estética, ela é funcional. Tá? Então, a pessoa que não gosta de si mesmo, que tem uma distorção, uma autodistorção de imagem, ou que se sente mal, ela não é totalmente funcional. Então, ela se retrai, ela trabalha menos. Então, isso impacta na vida dela. Sim, tá? o psicológico, quem sabe, pode estar envolvido e ela ter Exato. suas limitações. Exatamente. Né? Então, quando o paciente chega, eu converso com ele e eu quero entender o que eu acho mais importante de todo o diagnóstico da cirurgia estética, né, é assim, ó, é entender no âmago o que incomoda. Entendeu? Porque às vezes o paciente ele fala o que é, mas ele não é bem aquilo. Tu tem que ir mais no fundo, tu tem que arrancar dele aquilo que ele não está te dizendo, às vezes mesmo sem ele saber. Aí tu vai fazendo uma boa anamnese. É a principal fator, tá? Depois que eu faço a anamnese, aí eu vou basear no exame clínico, né? Quando a gente vai fazer exames, cirurgias ósseas, como ortognática ou mentoplastia, eu uno muito a mentoplastia com papada, né? O avanço ósseo da mentoplastia para corrigir a posição, sem a ortognática, tem pacientes que não querem fazer, para corrigir a papada junto, né? A gente vai fazer uma tomografia e uma análise facial com fotografia e tomografia, né? Que daí a cirurgia óssea é uma cirurgia de precisão, é de milímetro, ó, vou avançar tantos milímetros, vou rotar tanto, então é uma cirurgia que tu tem previsibilidade, né? Então tu bota no programa, planeja e tudo mais. Aí eu uso a tomografia e as fotografias de face para avaliar a face do paciente. E a parte de tecido mole, além das imagens de fotografia, eu uso o exame clínico mesmo, né? Então, por exemplo, um exemplo para vocês. Eu quero ver se esse paciente tem gordura superficial ou profunda. Isso é uma das coisas mais difíceis de saber, né? Essa gordura, ela é uma gordura de lipoaspiração ou ela é uma gordura que está acima do músculo, tem que remover cirurgicamente? Então, a gente pede para o paciente engolir, ver se a gordura escapa dos dedos ou não, pede para o paciente levantar a língua. Então, a gente faz alguns testes para entender o que ele tem de alteração. E aí a gente chega no diagnóstico para propor o tratamento. Tá, e falando assim, tu fala muito em lipo de papada, mas realmente o que é a lipo de papada, né? E uma outra dúvida também é que essa lipo, ou na verdade que a gente chama de lifting, né? O lifting cérvico-facial, é isso, né? Ela pode ser cirúrgica ou não cirúrgica. Então, às vezes as pessoas, mas eu preciso fazer cirurgia para isso. Existem tratamentos que são não cirúrgicos para lipo de papada ou para esse lifting facial? Tratamentos não cirúrgicos existem, tá? Mas, assim, o que existe em relação a lipo de papada, né? E tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos? A lipo de papada é uma lipoaspiração. Vai remover assim, gordura. Gordura. Superficial. E está abaixo da pele, aquela gordura que está abaixo da pele. Isso. Então, a lipoaspiração, ela é igual em qualquer parte do corpo. Tá? Seja na papada, seja no corpo, seja na barriga, ela vai tirar gordura superficial embaixo da pele. E como que é feito isso? Tá? A lipo de papada mecânica, a gente utiliza a cânula, né? Por exemplo, o paciente vai fazer só uma lipo. A gente faz uma anestesia, né? Uma sedação, uma anestesia, entra com a cânula e faz uma lipoaspiração. Tu tira anestesia mecanicamente. Local. Paciente semi-sedado ou... Isso. O paciente fica sedado. Eu geralmente faço no hospital, mas ele fica sedado, né? Dormindo, como se fosse uma endoscopia, uma colonoscopia igual. Ele perde o nível de consciência, a gente anestesia local e faz a lipoaspiração. Remove gordura. Um pequeno corte abaixo do queixo. Aqui e lateralmente aqui. Dá para ser feito aqui, dá para ser feito um pouco mais alto e limpar essa região, mas eu tenho muitas ressalvas em limpar face. Porque a gente perde gordura facial com o passar do tempo, então limpar face é uma coisa meio que pode estar acelerando um processo de envelhecimento. Então, só se o paciente é muito jovem, que a pele vai retrair bem. Se o paciente é mais velho, eu não sou muito de limpar face, assim, rosto, né? Lipo mais a papada, tá? A lipo de papada mecânica é isso, tu faz mecanicamente, tu tira a gordura de forma mecânica, tá? Existem tratamentos que fazem a remoção de gordura sem ser cirúrgica, como, por exemplo, enzimas. Química. Tá? Química. Que a enzima é o ácido deoxicólico, né? Que tu injeta, tu provoca uma lise, uma quebra desses adipócitos, né? Eles quebram, sofrem um processo inflamatório e morrem. E aí, teoricamente, aquela gordura desaparece. Tá? O organismo reabsorve, é isso? Reabsorve. Só que eu não sou dos mais fãs dessas enzimáticas, porque elas causam muitas alterações no paciente e a espessura de gordura que tu tem em relação à pele, em relação ao músculo platismo e à gordura que está ali, ela é pequena. Então, os resultados, eles são
eles não são resultados assim que realmente vai tratar o paciente e gera um processo inflamatório muito forte. O paciente tem que fazer aí às vezes 7, 8, já vi paciente que fez 15 sessões. Com pouco resultado. Com pouco resultado. Então, assim, elas talvez no corpo funcionem um pouco melhor, tem relatos melhores, mas na papada eu não tenho boas experiências, eu não faço, né, mas pacientes que fizeram e que tiveram bons resultados. Essa é a diferença entre lipo de papada mecânica e tratamentos que se fazem para papada que não são... Então, os tratamentos cirúrgicos são mais previsíveis. São mais previsíveis. Sim, um pouco mais invasivos, mas às vezes se a gente vai pensar que o paciente vai ter que ir 7, 10, 15 vezes fazer procedimentos menores com resultados piores, talvez um procedimento cirúrgico bem executado tenha um resultado muito melhor e um sofrimento muito menor para o paciente. Não, com certeza. E gasto menor também. Isso. E como é que é a dor do paciente pós-operatório? É tranquilo? Como é que funciona? O paciente sai do hospital, se faz no hospital, sai do consultório e vai para casa? Que medicação que usa? Como é que funciona? Se as pessoas estão interessadas, vão estar interessadas aqui para frente a te ligar e fazer? A papada é a queixa nacional. A queixa nacional, todo mundo... Tá certo? Assim, não é um procedimento dolorido, tá? As pessoas têm muito medo da dor. É as coisas que mais me perguntam, tá? A dor é uma das coisas que mais me perguntam. Então, assim, a dor ela não está presente no pós-operatório. A dor espontânea, que a gente chama... O que é uma dor espontânea? É tu ter dor parado, tá ali, né? Vendo TV e tá doendo, latejando. Isso não acontece, tá? O paciente, ele faz a cirurgia, ele tem um pós-operatório, ele termina o procedimento, ele vai colocar um taping, né? E vai utilizar uma malha na cabeça, que isso vai ficar comprimindo a papada, tá? Mas aí eu vou fazer um parênteses para explicar um pouquinho em relação à cirurgia para entender esse pós, tá? Para o pessoal entender por que a gente faz isso, né? A lipo de papada é um dos tratamentos para papada, tá? Então a lipo, ela é um dos tratamentos, só que a gente associa a outros tratamentos. A gente falou de lifting cervical e tudo mais. Na maioria das vezes, tu tem um componente muscular envolvido, tá? As duas principais causas de papada é músculo e osso. Por incrível que pareça, todo mundo pensa que é gordura, né? Todo mundo fala assim, gordura, mas tu vai ver pessoas que estão gordinhas e não têm papada, e tu vai ver pessoas magras que têm. Mas por que isso? Porque a posição do músculo platisma, ele é um dos fatores principais que vão causar papada, e a posição da mandíbula. Então, tudo isso a gente avalia. Então, na maioria das vezes, a gente faz uma lipo de papada, mas a gente associa com outros procedimentos, tá? Quando a gente não faz tecido ósseo, por exemplo, não fiz ortognática nem mentoplastia, vou fazer só a correção de tecido mole. Na maioria das vezes, eu faço uma lipo para tirar essa gordura superficial, delinear esse jaws, essa queda que o pessoal mais se queixa, o budoguinho. A gente lipa, tá? E depois que eu lipar, eu acesso a musculatura do platisma, tá? E eu vou tirar a gordura profunda também. Tu tem duas camadas de gordura, tem a superficial e a profunda. E a profunda é uma das camadas que mais dão volume, porque a camada de gordura da pele ela não é muito espessa. Aí eu tiro essa camada de gordura profunda, aí eu fecho o platisma para deixar ele bem marcado, bem delineado, que é a platismoplastia, né? Que a maior parte, 60% das pessoas tem o músculo aberto. Então, o platismo, em vez dele ser fechadinho, assim, marcado, ele é aberto. Então, faz aquela união, perde definição do que é pescoço, do que é mandíbula. E aí, a gente fecha esse músculo e depois reposiciona a pele. Então, esse é o procedimento principal, tá? Que mais corrige papada. Por isso que ultraforme, os procedimentos para lifting que o pessoal faz, assim, vamos fazer tratamentos pouco invasivos para melhorar a papada como lift, com levantar a pele ou musculatura, como fio de tração, como ultraformer, que o pessoal faz muito, endolifting, que o pessoal faz muito. São tratamentos que não tratam músculo. E o principal fator, depois do osso, é o músculo. Então, se tu não tratar o músculo, não vai ter um bom resultado. Então, a gente trata todas as estruturas. Aí, quando a gente termina a cirurgia, uma das coisas que o nosso corpo mais odeia é ar nos tecidos, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma seringa de ar e botar no músculo, vai inflamar, vai ficar doendo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar líquido, tá? Então, se tu faz uma cirurgia, na ortognática a gente já utiliza hoje tape e tudo mais, né? Se tu faz uma cirurgia e tu deixa esses tecidos, músculo, gordura, pele, mesmo que tu prenda, ela vai ter espaços vazios. E aí o teu corpo vai jogar líquido ali e vai querer reparar. E ele vai fazer uma fibrose, que é um tecido de cicatrização, que muitas vezes demora para sair, ele é incômodo. Então, o que a gente faz? A gente comprime, faz um pós-operatório. Terminou a cirurgia, taping, que é aquela fita de kinésio, ela comprime os tecidos, diminui os espaços, evita o acúmulo de líquido,
Isso faz com que não tenha muita fibrose, nem edema, nem hematoma. Então, isso diminui... Eu, assim, não tenho dados, tá? Mas acho que uns 50%, 60% do pós-operatório melhora com o uso do tape. E o uso da malha, né? Que o paciente utiliza junto também, com o tape. E aí ele fica no pós-operatório, utiliza por 5 dias, e depois vai fazer a fisioterapia para tirar o tape, drenar líquido, manipular os tecidos, e depois ele vai acompanhando o pós-operatório. Mas dor é uma coisa que não acontece. E claro que ele vai estar com as medicações. A gente entra com anti-inflamatório, antibiótico e analgésico quando precisa. Nem sempre precisa tomar analgésico. Paulinho, só acha o Insta dele para nos mostrar uns resultados que ele tem aí, que ele mostra. Então não é um cara que só fala, né? Ele mostra os resultados que ele tem. E aproveitando hoje, na tarde, nas redes sociais, eu fiz uma chamada ali para perguntar, e a @Ingrid Rigoto pergunta aqui, quais que são as complicações que podem ocorrer nesse tipo de cirurgia? Bom, as complicações principais. Não é uma cirurgia de muitas complicações, tá? Porque é uma cirurgia que a gente se mantém em nível mais superficial, tá? As pessoas têm muito medo do pescoço, né? As pessoas pensam assim, não, no pescoço tem as veias, né? Tem a jugular. Geralmente, quando tu vê num filme, o cara vai pegar a pessoa, ele vai esganar, ele pega no pescoço, aquela coisa. Então, as pessoas têm coisa com o pescoço. Mas todas as estruturas importantes, como artérias, artéria carótida, veia jugular, estruturas de tireoide, são todas muito mais baixas, e mais baixas de onde a gente vai atuar, e também mais profundas. Então, a gente atua numa camada mais superficial. Então, se a gente pode pegar complicações transoperatórias, né, digamos assim, transoperatório, é sangramento, basicamente. Tá? Sangramento, né, alguma coisa assim, tipo de edema inicial, hematoma, logo pós-cirurgia, assim, mas que também vem no sangramento. Então, a principal complicação transoperatória que o paciente vai ter é sangramento. Tá? Então, assim, isso a gente controla, né, com as técnicas adequadas e também com o conhecimento da anatomia e tá na área de segurança. Por isso que é importante a repetição da cirurgia. Tem gente que pensa assim, né, cirurgia... Quando tu entra na cirurgia, tu vê Grey's Anatomy, assim, tu acha que tipo, cada dia é um desafio, cada cirurgia... Não, cara, cada cirurgia é o mais próximo da outra possível. Quanto mais tu repetir os protocolos... por que cirurgião é maniático? Porque quanto mais certinho a cirurgia ficar, menos chances de complicação tu vai ter, porque tu vai fazendo cada vez mais metódico aquele procedimento, tá? Então, transoperatório seria isso. E eu, basicamente, assim, não me lembro de ter tido uma complicação transoperatória, tá? É muito difícil acontecer. Tá? Se eu uso uma boa técnica, tenho conhecimento, não acontece. E existe algum tipo de contraindicação? Tipo, porque a pessoa vai lá, procura o procedimento por ter um volume, né? Por ter um aumento de gordura, mas ela tem tu não vou conseguir fazer por algum motivo. Existe alguma doença, alguma situação que inviabiliza esse tipo de procedimento? Existem situações, principalmente quando questões clínicas, né? De saúde geral. De saúde geral. Tá? Uma das coisas que mais me ajudou na medicina, né, que depois de ter feito tudo aquilo ainda, eu depois fui entrar para a faculdade de medicina ainda, né, tava com o tempo sobrando. Né? Tá, eu imagino. Pensei assim, cara, tô dormindo 6 horas por dia, Não vou conseguir fazer um Ironman, vou estudar medicina. Não vou fazer 3 Ironman, né? Ter 4 empresas, lidar uma academia, ser host do podcast, vou enfrentar uma medicina. Tá certo, cara. Pode, tá aberto aqui, agora dia 19 de maio, tem mais um Ironman. Cara, assim, parênteses, eu admiro quem faz um Ironman, cara. Eu sempre brinco assim, é o cara pegar, nadar de Guaíba até Porto Alegre, pegar uma bike, pedalar até Torres e voltar correndo até Capão. Mais ou menos isso. Agora vamos pro 5º esse ano, então tá bom. Mas tu estava falando de contraindicações, tá? Uhum. Parte clínica. Então, por isso que é muito importante conversar com o paciente e ter uma anamnese do caso, né? E solicitar exames pré-operatórios, né? Então, a gente conversa com o paciente, solicita exames. O que é contraindicado? Paciente descompensado de qualquer problema sistêmico. Diabetes descompensado, o paciente está lá com uma glicada acima de 9, glicada acima de 8, não controla, está com uma glicemia muito alta ou está com a pressão arterial muito elevada, paciente que tem um basal muito alto, média lá está 180, 190, não baixa nunca. Pacientes com alterações de tireoide, nódulos de tireoide com volume excessivo que podem lateralizar a traqueia e prejudicar, ou pacientes que têm alteração hormonal da tireoide em tratamento e que não se sabe o que é, que vai fazer pulsão. Então, a contraindicação ela está aí, tá?
Então, pacientes que têm alterações sistêmicas que não possam ser resolvidas. E, claro, aí a parte de contraindicação local, né? É tu avaliar o paciente, por exemplo, ele tem alguma alteração de pele muito significativa, ele pode ter um lúpus eritematoso, que pode gerar um processo inflamatório na pele quando tu atuar nela, né? Então, essas são coisas mais pontuais. Paciente que está fazendo processo de peeling na região, por exemplo, está fazendo luz pulsada, coisas que estimulam a pele, isso tudo pode gerar problemas cicatriciais, né? Então, a cicatriz pode ficar com queloide. Então, isso também é contraindicado quando o paciente tem essas alterações. E extremos excessivos de idade, né? Por exemplo, eu recebi uma vez uma paciente do consultório com 14 anos, ela queria fazer. Eu falei que, né, não dava, obviamente, era muito jovem, ou extremos também avançados, 90 anos, 85 anos, né? Mesmo que clinicamente bem, a gente sempre tem que ponderar até onde o paciente pode ou não fazer o procedimento. Então, seria isso. Hoje nós temos, então, às vezes a estética querendo antecipar muitos procedimentos, né? Eu fico um pouco preocupado com isso, até que idade, porque a gente vê que tem resultados melhores quando a gente começa, principalmente a questão de Botox, enfim, outros procedimentos que não são cirúrgicos, e tem estudos mostrando que quanto mais jovem isso se inicia, melhor seria, mas eu acho que a gente tem que ter esse pensamento de ponderar, porque senão daqui a pouco a gente está fazendo com que idade isso, né? Então, enfim, talvez esses sistemas da idade seja importante a gente avaliar da melhor forma. Principalmente procedimentos definitivos, procedimentos que, por exemplo, uma bichectomia é irreversível. A papada, uma vez que tu faz, também. Então, assim, são coisas que a gente sempre tem que dosar. Eu, por exemplo, eu sempre tive o sonho de fazer tatuagem quando eu era mais novo. Hoje eu não tenho nenhuma e depois que eu pude fazer, eu não fiz. Então, se eu tivesse feito, talvez eu tivesse me arrependido. Então, a gente tem que entender que também a maturidade do jovem, ele leva muito em consideração a moda, o momento, né? Então, a característica atual das pessoas. Então, aí tu vê muita gente com PMMA no rosto, muito jovem e tudo mais, né? Em conta disso. Então, eu acho que sempre tem que ponderar. Como tu lida com essas expectativas das pessoas, assim, que isso é importante, né? A gente tem um resultado, mas às vezes eu vou chegar lá e eu quero ficar igual ao Tom Cruise. Não vou, né? Não é incomum chegar com a não foto. Posso? Não sei, ele tem cabelo. Tem que botar um cabelo aí. Então, hoje em dia também pode botar cabelo. Claro, um implante de cabelo. Então, por que não, né? Olha, um sonho de cada um. Até ficar um pouquinho mais baixinho também. Tem isso também. Ele não faz Iron Man. Não sei, também. Acho que não, né? Eu duvido, porque bicho é bravo. Né? Poxa, olha os filmes dele, cara. Missão Impossível é com mais 60 que anos, com 60 anos. 60 anos. Mas essa expectativa que as pessoas têm, é importante a gente talvez dar um limite para essa pessoa, né? Eu penso quando a gente vai atender um paciente, principalmente de cirurgia ortognática, e ele começa a fazer muitas perguntas, e eu até entendo que eu acho que é importante, poxa, tu vai mudar a vida dele, né? Mas a gente precisa dar uma limitada talvez nessa expectativa, é uma preocupação, né? Eu gosto de falar que nós temos um bisturi, não uma varinha de condão, né? Então, daqui a pouco é importante a gente... Bom, a gente consegue até aqui, a gente vai fazer um movimento ósseo e isso vai repercutir de alguma forma na face, né? E eu consigo fazer isso, né? Então, como é que tu lida com essa expectativa do paciente? Eu tenho uma frase que eu ouvi logo que eu comecei a operar, assim, que me disseram: tu demora 10 anos para aprender uma técnica e demora 30 para aprender a não indicar ela. Exato. Então, esse é um dos grandes quês da questão, né? É a expectativa do ser humano, porque tu não consegue... por mais que tu tente, tu não tá na cabeça da pessoa, né? A pessoa, ela tem uma ideia, às vezes baseada naquilo, e ela coloca a expectativa em cima dela como se fosse resolver a vida dela. Então, eu sempre gosto de jogar limbo com o meu paciente, né? Eu gosto de falar para ele assim, olha, é assim, nós vamos fazer isso, o resultado é esse, trazer ele para a realidade, para que ele não tenha uma ideia de que ele vai fazer um procedimento, por exemplo, uma ortognática ou até uma cirurgia assim que vai ir... Já tive paciente, eu vou fazer cirurgia ortognática e vou viajar 3 dias depois para a Europa. Não é assim, não dá. Ou vou fazer uma papada e vou no final de semana para o show. Não. A pessoa, a gente percebe que ela não está compreendendo o procedimento que ela vai fazer. A complexidade, né? Exato. E também a questão do resultado, né? A estética, mesmo que hoje se fale em questão de resultados de fim ou de meio, ela sempre vai ser de meio.
porque tu não consegue prever o que a célula da pessoa vai fazer, como é que o corpo vai reagir. Cada pessoa tem uma reação diferente. Tem pessoas que não incham nada, tem pessoas que incham muito, tem pessoas que... E o inchaço ele pode trazer resultados piores em relação à pessoa que não incha. Então, gerar expectativa, como eu costumo fazer, é conversar com o meu paciente de forma franca, entender o que motiva ele a fazer aquele procedimento, tá? E, às vezes, ver se questões pessoais, emocionais, não estão levando ele a se apoiar naquele procedimento como se aquilo fosse resolver questões que estão fora daquilo ali. Tá? Então, às vezes, ele está com um problema no relacionamento, com um problema em casa, e ele faz um procedimento, isso é comum até, vou fazer um procedimento para ganhar que... autoestima. Isso. Mas aí a autoestima que ela quer não é para ela se sentir melhor, mas é mais para o outro. Observar Entende? que ela mudou. Isso, é. E todos os problemas dela vão ser resolvidos com aquela cirurgia. Exato, é isso que a gente tem que sempre captar. É isso que é o principal. É tu entender se o paciente está colocando os problemas dele que não tem nada a ver com aquilo na cirurgia. E aí ele gera uma expectativa muito grande e ele vai ficar ansioso no pós-operatório, vai ficar ansioso com o resultado, e mesmo que ele tenha o melhor resultado do mundo, ele vai se frustrar porque não vai resolver. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que dosar bem. Tromboses e embolias são complicações normais de todas as cirurgias. Há algum cuidado maior com isso, né? A gente vê alguns desastres, a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Em cirurgias estéticas, né? A gente vê por aí, claro, cada um com o seu cuidado ou não cuidado, né? Mas são comuns, né? Eu acho, para qualquer tipo de cirurgia. Tem algum cuidado que a gente possa fazer nas cirurgias estéticas para que a gente diminua o risco de tromboses e embolias? Tem cuidados que a gente pode fazer que são relacionados a, primeiro de tudo, diagnóstico se o paciente tem tendência a ter, tá? É o principal. O maior risco de trombose e embolia é já ter tido, tá? Ou seja, se a pessoa já teve algum episódio de trombose e embolia, a chance dela ter outro é grande. Tá? Ou se o paciente tem histórico de genética, né? Então, os principais, para evitar, primeiro de tudo, anamnese e ver se ele já teve. Já fez cirurgias grandes? Já fez uma lipoaspiração corporal inteira, por exemplo? Já fez uma bariátrica? Né? Tu já fez cirurgias grandes, uma chirurgognática? Teve alguma coisa? Não teve? A tua família tem, tua mãe tem e tal? Tudo bem. Se não tem nada, tá? A gente vai fazer coisas bem simples. Primeiro, meia de compressão no pós-operatório, tá? Então, evitar cirurgias muito longas, começando por aí. Então, quando a gente bota assim, vamos fazer um monte de cirurgia junto, vamos estender, vamos aproveitar, é muito comum, vamos aproveitar a anestesia e fazer tudo junto. Depende, às vezes não é bom. Eu não gosto muito, tá? Então, quanto mais longa a cirurgia, mais o risco. Então, quanto menor a cirurgia, melhor. Usar meia compressiva no pós-operatório, tá? Deambular precoce, então, ou seja, não ficar restrita ao leito, não ficar deitada na cama, se movimentar, mexer as pernas, porque as cirurgias, por exemplo, que eu faço, o paciente não fica debilitado na cama, né? Ele pode se locomover, ele deve se locomover, tá? Se hidratar muito, porque uma das causas de trombose também é o paciente ter uma viscosidade do sangue maior. Isso fica mais propenso ao paciente ter trombose. Então, hidratação, bastante hidratação, porque no pós é comum o paciente não tomar água. Como ele fica muito parado, ele acaba tomando pouca água, acaba ficando mais quieto, ou seja, às vezes pode também isso ser um fator que leve o paciente a ter alguma trombose, alguma embolia. Então, esses são os fatores principais que a gente utiliza. Se o paciente já teve histórico, ou como eu atendi, não é comum, mas 2 ou 3 casos que eu fiz esse ano passado até, as pacientes tinham diagnóstico de alteração genética, tá? Porque daí ela tem um gene alterado, né, que é propenso à trombose, porque a filha teve, aí fez o exame, tinha o gene. Aí a mãe fez o exame, também tinha. Aí a gente entra com todos esses protocolos, meia, deambular precoce, e aí a gente entra com enoxaparina no pós-operatório, né, logo em seguida que sai do hospital, não faz pré-operatório, não vai sangrar durante a cirurgia, mas no pós, começa a fazer, faz 5 dias seguidas de enoxaparina uma vez por dia, daí evita também ter essas tromboses. E Thales, falando de procedimentos não cirúrgicos, tipo preenchedores, hoje a odontologia tem um apelo muito grande pela harmonização orofacial, né? Fugindo um pouquinho dessa parte da cirurgia. Eu queria que tu falasse, de repente, um pouquinho de PMMA e outros preenchedores para ganho de volume ou, de repente, reparar
alterações. Eu não sei se isso é a tua rotina, mas quem sabe tu falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é interessante. E não só isso, ver os que não usar, né? A gente vê muitos riscos, muitos ou acidentes. as situações, né? A harmonização é uma área fantástica. Eu acho ela fantástica, né? E o ácido hialurônico, por exemplo, que é o principal preenchedor que se utiliza hoje, basicamente hoje se utiliza ácido hialurônico, para volumetizar, né? Ácido hialurônico, gordura, tá? E pessoas utilizam PMMA, tá? Que são os preenchedores que mais se utilizam hoje, né? Na área da harmonização facial. Existem outros como com colágeno, em questão de bioestimuladores, mas eles não são preenchedores especificamente. Eles são mais bioestimuladores para melhorar a pele, melhorar o colágeno, mas eles também podem dar volume, tá? Dentre esses 3 preenchedores principais, o que eu mais... Os 2 que eu gosto e que eu uso é ácido hialurônico e gordura, tá? Por motivos simples, né? O ácido hialurônico, nós temos ele no corpo. Ou seja, nós temos enzimas que degradam ele, então ele vai reabsorver. Daí as pessoas pensam assim, tá, mas esse é o ruim. Eu quero que seja definitivo. Eu vou botar o ácido hialurônico, vou ter que fazer uma vez por mês, uma vez por ano, porque ele vai reabsorver. Sim, mas esse é o benefício, né? Ele é muito biocompatível. Então, tu vai colocar ele hidrata a pele. Claro que existem complicações com ácido hialurônico, né? Por exemplo, se tu coloca dentro de um vaso sanguíneo, né? O ácido hialurônico, ele preenche qualquer área do corpo, tá? Vou fazer um parênteses para vocês entenderem. Qualquer área do corpo pode ser preenchida com ácido hialurônico, tá? E aí a gente utiliza ele para volumetizar, principalmente perda de volume de gordura e de corpos de gordura da face, né? E alguma perda de estrutura óssea, que tu pode botar ele em vários planos. E isso é uma questão de diagnóstico, tá? Por que algumas harmonizações faciais dão errado? Porque não é só tu injetar o preenchedor, tá? Tu tem que injetar ele no lugar certo, no plano certo. Então, tu vai fazer um malar, tu vai injetar ele profundo, porque senão tu vai ter queda. Tu vai fazer um queixo, tu vai injetar ele profundo. Tu vai fazer ângulo mandibular, agora tu vai fazer uma pálpebra, um bigode chinês. Isso tu vai dar volume, ou substituir osso perdido, o volume ósseo perdido, ou substituir a gordura perdida, tá? Esse é o ácido hialurônico. Porém, ele vai reabsorver. Só que nessas variações de preenchimento, tu tem vasos sanguíneos, tu tem estruturas que estão naquela área. E aí que começam as complicações, tá? Que a maior parte das complicações do ácido hialurônico são necrose, né? No caso, isquemia, por embolia ou por pressão. Ou tu injeta dentro do vaso o ácido hialurônico e ele bloqueia o vaso, ou tu bota tanto ácido que ele comprime. E aí ele também bloqueia a oxigenação. Tá? Essas são os principais riscos do ácido hialurônico. E aí entra as coisas da mídia que a gente vê, por exemplo, fulano perdeu o lábio, né? Ciclano teve uma necrose de nariz, tudo mais, por conta do ácido hialurônico muitas vezes, só que tu consegue diagnosticar e tratar de forma rápida. Então, por exemplo, se tu deixou ácido hialurônico num vaso, começou a ter isquemia, 4, 5 horas depois, o paciente está com isquemia, lábio esbranquiçado, tem umas pequenas ranhuras ali, a gente vai lá e injeta a hialuronidase, é o nome, deixa eu falar, e essa enzima degrada o ácido e trata o caso, tá? E é só esse procedimento que deve ser feito. Isso, e aí tu pode utilizar também, às vezes... drenagem, isso, cuidado. Tu faz manipulação, coloca calor, usa vasodilatadores. O Viagra, por exemplo, ele é um remédio utilizado para quando o paciente tem isquemias pós-preenchedor, né? Porque ele faz uma vasodilatação, então ele ajuda com que o vaso ganhe volume. Ele faz uma vasodilatação periférica, ganha volume e o sangue consegue fluir melhor para aquela área, mesmo quando o preenchedor ainda está ali. Então tem o pessoal usando errado o Viagra. Talvez para outras não funções. serve. Eu não sabia que o Viagra era uma harmonização. Eu também, né? Essa cara, é a primeira vez, cara. Mas tudo bem. Ele foi descoberto... que eu não preciso de harmonização. Ele foi descoberto por acaso, né? É isso aí. Ele foi descoberto por acaso. Sim, tem uma história do Viagra assim, né? Eles fizeram uma pesquisa, né? E aí eles deram para as pessoas utilizarem. Eu não me lembro para que era especificamente a pesquisa, mas era para provocar vasodilatação. Alguma coisa pulmonar, se não me engano. Isso. E aí eles terminaram a pesquisa e pediram para que eles devolvessem as medicações e as pessoas não devolviam. Quem tinha, porque tinha o placebo, era o controle. E aí depois eles descobriram que quem não devolvia falava, doutor, é o seguinte, quando eu tomo aqui, né? E aí, por isso que o Viagra ficou famoso. Mas ele tem várias aplicações, né? Sim, claro. Então, para isso... Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Exato, né? E a complicação mais grave que se pode ter de um preenchedor, né? É injetar o preenchedor dentro do vaso e ele correr.
Fazer como se fosse um êmbolo mesmo, ele corre dentro do vaso, por exemplo. Existem relatos de cegueira, né? Por exemplo, ele entra porque tem uma anastomose na questão da artéria, ele entra e bloqueia, daí faz uma necrose de córnea. Então, essas coisas podem acontecer. Mas é facilmente, muito facilmente prevenível quando a gente utiliza cânulas, não utiliza agulhas para preenchimento, e também quando faz uma aspiração negativa, quando tem controle da anatomia. Por isso que é tão importante, a harmonização não é besteira, né? As pessoas falam, vou fazer com qualquer um. Então, não. Né? Esse é o ácido hialurônico. Tá? A gordura é a lipoenxertia. A gente utiliza tirando gordura de algum lugar e botando no lugar. A vantagem da gordura é que ela é muito biocompatível, né? Porque ela é do nosso próprio corpo, são nossas próprias células, e ela tem uma reabsorção muito mais lenta e a tendência é que as células muitas vezes permaneçam ali por muito tempo. Então, tu faz um preenchimento, por exemplo, o que eu mais gosto de fazer com bola de bichá, eu faço a bichectomia, preencho alguma área, uma gordura densa, ela permanece por anos e anos. Né? Tu pode tirar da papada também ou de outras áreas. Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma harmonização muito extensa, o paciente tem pouca gordura, eu peço para o cirurgião plástico tirar para mim uma gordura da barriga e a gente prepara e injeta no rosto. É uma outra forma, ela é muito semelhante ao ácido hialurônico, ela consegue ser removida com enzimas também para tirar, a mesma enzima que se usa para fazer a papada, né? E a gente consegue também ter bons resultados de sustentação, porque ela é mais densa, né? E tu pode trabalhar ela de duas gramaturas, tu pode botar ela como bioestimulador, deixar ela bem fininha, chama de nanofat e nanograph e micrograph. Tipo, tu pode deixar ela bem fininha e usar ela só para estimular a pele ou deixar ela mais grossa para preencher. E aí, PMMA, que daí é o problema que a gente vê, né, que é o polimetilmetacrilato. É um plástico que se utiliza, algumas pessoas utilizam para fazer preenchimentos, principalmente de glúteo e corpo, mas também utilizam na face. Né? E aí tu começa com as complicações irreversíveis, né? Porque o PMMA não tem como tirar, nem cirurgicamente. Então, digamos que tu tem um preenchimento muito extenso na região de mandíbula e tal, como é que tu vai abordar o nervo facial, a parótida, e tu vai tirar, ele fica imbricado no tecido, tu não consegue achar, né? Então, é um problema de não conseguir tirar. Né? E aí, quando tu tem a complicação, primeiro quando tu coloca ele, ele cai com o tempo. Então, dependendo do nível que tu coloca ele de pele, ele vai ceder. Então, tem um monte de paciente com queda de bochete lateral por conta do preenchedor com PMMA. Segundo, se tu tiver qualquer uma dessas complicações que eu falei, né? Porque por mais experiente que tu seja, por melhor cirurgião, por melhor harmonizador, tu pode um dia botar um pouco demais e pressionar um vaso. Só que se tu botar com PMMA, tu não vai conseguir tirar. E aí a pessoa vai perder aquela estrutura, como teve uma recente agora que perdeu o lábio, fez uma extensa cirurgia, então, por causa do PMMA. Então, o PMMA é uma cirurgia, eu não indico, né? Porque ele pode infeccionar e tu não consegue tirar, ele pode ter complicações assim e tu não consegue tirar. O Paulinho Schuller trouxe para nós aí a informação que era tratamento para angina que o Viagra iniciou-se. Era um tratamento para angina. Né? O Paulinho chegou a conseguir acessar o Instagram ou está bloqueado ali do Thales? Nós mostrar os procedimentos, eu acho fantástico os resultados ali que ele mostra, né? Então, ó, que bonito, cara. Né? Então, nada com uma boa edição de foto. Exato. Isso aí é tudo no Photoshop, né? Que foram feitas as cirurgias. É tudo. Me perguntam, né? Não, você não tem Photoshop? Não. A gente vê ali os resultados, a gente vê essas fotos que a gente faz lateralmente e baixando o pescoço, essas não dá para fazer tão fácil. Essa aí tem que ter um resultado. Eu percebo que até essa lipo de papada é muito executada, ou que pode ser executada nos homens, até com o objetivo de repente reduzir o volume da área do pescoço, do peso, para questões de apneia. Isso também pode ser uma indicação? Pode ser. Alguns pacientes que têm apneia, esse peso que provoca na região da papada, né, ele pode prejudicar a respiração, porque é um somatório. Na verdade, a apneia é um somatório, né? O paciente deita, a língua desce, né? Bloqueia a via aérea. Então, e na grande maioria das vezes, o paciente que tem papada, ele geralmente tem um componente ósseo envolvido, né? Então, ele tem o queixinho mais para trás. Só que nem todo mundo é sujeito à ortognática, nem todo mundo está sujeito à aumentoplastia. Eu tenho vários pacientes que, por mais que eles são birretrusos, os dois são para trás. Então, tu vê que os dois arcos são para trás. Então, olhando lateralmente, ele está bem a posição equilibrado. Do queixo. Tu não tem como mexer. Então, muitos pacientes têm apneia por isso. E tu corrigir a papada não é tratamento, tá?
Então, eu sempre digo pro meu paciente, não é tratamento. Então, tu não procura fazer papada para tratar a apneia. Assim como mentoplastia, o tratamento seria uma Avanço ortognática. maxilar. Isso. Cirurgia ortognática completa. Porque a apneia do sono ela tem vários fatores, né? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico mais profundo. Porém, o peso que se proporciona nessa região, ele diminui a queda da língua para trás. Então, tem pacientes que relatam melhora na respiração e no ronco quando fazem a cirurgia de papada. O objetivo seria fazer um bom diagnóstico e propor a técnica adequada. Mas, claro, muitos dos teus pacientes eles chegam via rede social. Até te perguntei uma vez isso, né? Porque às vezes a gente posta casos de pré e pós-operatório, a gente se preocupa às vezes, mas eu acho que o teu paciente ele procura isso. Não é? A gente já conversou, né, sobre eles dar essa autorização, mas eu acho que é isso que eles vêm. Vem gente de todo lugar para te fazer essa cirurgia. E essa rede social te trazendo isso tudo, como é que funciona isso para os pacientes virem? Assim, eu opero de pessoas do Brasil inteiro e de fora. Tá? Então, eu opero muitos americanos, brasileiros, né, que moram nos Estados Unidos, que eles vêm operar aqui. Né? Eu opero muitas pessoas de outros estados, né, por conta das redes sociais, porque as redes sociais elas acabam difundindo a mensagem. Né? E isso é o mais gratificante da rede social, né? E assim, entregar um conteúdo realmente de valor para o teu paciente, que realmente esclareça as dúvidas dele. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não vou esclarecer nada, eu só posto o caso, o paciente quer vir aqui, ele vem, eu explico, vou cobrar consulta. Na verdade, não é isso. O meu paciente, ele vem na consulta só mais para acertar a questão de valores, para entender um pouco mais, para me conhecer pessoalmente. Mas o trabalho que eu faço na rede social é já deixar o paciente, ele sabe de tudo. Eu explico tudo que ele quiser entender da cirurgia, de todos os procedimentos que eu faço, está ali. Então, é um marketing informativo. É o que eu sempre quis fazer no início. É até uma das coisas que eu sempre ouço falar assim, ó, nunca esqueça do que te trouxe até onde tu tá. Porque a maior parte das pessoas se perde quando ela fazia uma coisa, tu consegue o sucesso, e aí depois tu deixa de fazer aquilo. Né? E aí tu acaba não tendo mais ele. Então, eu sempre gostei de informar o paciente. E não só isso, eu informo de tudo. Eu falo do diabetes, eu falo de como é que tem os exames que eu peço, eu falo do exame de sangue, eu falo do paciente que tem que controlar a pressão arterial, a alimentação. Então, tudo isso eu já vou explicando para ele. Então, ele já vem, assim, a gente chama, né, esse termo nas redes sociais de aquecido, né? É um paciente que ele já vem aquecido, ele já conhece, ele já sabe, ele está interessado. E o grande segredo das redes sociais, não sei nem se eu estou indo bem no tema, né? Mas isso aí, exato, essa é a pergunta. O grande segredo das redes sociais é assim, ó, existem pessoas que querem e procuram. Quem quer e procura é o que o mercado briga. 90 não, mas digamos que 60%, 70% do mercado briga por quem quer e procura. Anúncio, o cara vai lá, o cara vai botar no Google, o cara vai procurar, o cara quer aquilo lá. Só que existe uma porcentagem gigantesca das pessoas que quer e não procura, e que não sabe, que na verdade que precisa e não procura, e que não sabe que precisa. E que a informação vai levar ela a isso. Então, esse é o grande segredo, o grande sucesso das redes sociais, assim, eu acho que é o que mais me faz ter paciente, é isso. É a pessoa... E eles falam, né? Eu tava com isso, eu sempre quis fazer. Aí eu comecei a ver teus vídeos, eu conheci, eu vi que eu podia fazer e tal. Não é aquele paciente que já vem. Claro que existe aquele que já vem. Mas a maior parte deles vão amadurecendo a ideia com o tempo, né? Então, se torna muito legal, assim, porque o paciente ele já conhece, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe qual é o tratamento que ele tem que fazer. Então, ele já chega com basicamente toda a consulta pronta, assim. É mais para me conhecer mesmo, né? Então, é basicamente assim que eles vêm. Então, por isso que vêm de todos os lugares, né? E uma das coisas que eu vejo também que mais, assim, linka as pessoas nas redes sociais ao cirurgião, ao profissional, é a identificação, né? Tu não se relaciona com quem tu não te identifica, né? E tu pagar para alguém alguma coisa é o melhor elogio que tu pode fazer para aquela pessoa. Então, se eu te pago para fazer um procedimento, se eu estou te contratando, eu tô elogiando aquilo que tu faz indiretamente, né? Então, a identificação que a pessoa tem contigo ela é fundamental. Então,
que mais faz sucesso hoje na minha rede social, tá? Por exemplo, uma das coisas que faz é meu cachorro, a minha cachorrinha. Tá que eu certo, adotei. é verdade. Ela faz um sucesso horrível, todo mundo pergunta dela. Então, assim, a identificação. Então, como que tu leva a vida, o jeito que tu trata teus pais, o jeito que tu trata tua namorada, o jeito que tu trata os pacientes, a forma como tu te expressa, a religião que tu tem, o jeito que tu te veste, as coisas que tu gosta. Tudo isso impacta nas pessoas e tu atrai o teu perfil de pessoa. Então, os teus pacientes, eles vão sempre ser parecidos contigo. Então, assim, eu me dou muito bem com meus pacientes. Assim, tipo, a metade da minha consulta, assim, digamos, geralmente 1 hora, 20 minutos é realmente de consulta, o resto de bate-papo, de viagem, de cachorro, de... Então, eu acho que a rede social... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Não, mas é isso. é assim que eu utilizo a rede social e é assim que os pacientes chegam até mim, né? E aí, quando eles vêm de fora e tudo mais, também é o mesmo princípio. Porque a rede social, na verdade, às vezes pode soar alguma coisa de querer vender, né? De querer só essa venda, né? E pensando nesse sentido, a gente consegue visualizar de outra forma, né? As pessoas estão no celular, estão no computador, estão no tablet, tá todo mundo lá. Então, hoje, o mercado, a gente precisa estar lá para vender, né? E as coisas foram mudando, eu acho, nesses últimos anos, né? Então, hoje a gente já não vê aquilo, só que como tu começaste, talvez aquilo soava até mal em alguns momentos para algumas pessoas que não entendiam Lá esse no passado, fluxo. né? Exato. Tomei Então, muita pedrada. exato. Não, mas é verdade, né? Então a gente via isso, né? E às vezes nós temos alunos e eles às vezes falam, porque o fulano é isso, ou é picareta, ou sei lá, né? E eu falei, eu sei lá, quem sabe vocês olham, então, se vocês acham que ele não está fazendo alguma coisa certa, beleza, cada um tem a sua opinião. Mas eu acredito que ele cresceu e ele está bem profissionalmente. Então, quem sabe vocês olham a parte que ele fez certo, né? Então, a mídia foi legal, a forma como que ele coloca, e a gente sabe o quão difícil é produzir um conteúdo com imagens de pré e pós, não sendo assim apelativas, isso tudo dá um trabalho gigante, né? É muito trabalho. Então, enfim, o recado que às vezes eu falo para os alunos é sobre isso. Alguém vai falar alguma coisa, eu falo, então vê o que ele fez certo. E copia o que ele fez certo se tu acha que isso é bom para ti. Quando eu comecei, né, a maior parte das pessoas batia muito exatamente por isso, assim, porque é o termo marqueteiro, né? Exato. Como se o marketing fosse algo ruim. Mas, na verdade, tem uma máxima que ela é fantástica. Conceitos não mudam. O que mudam são estratégias. Então, os conceitos, eles são solidificados há anos. Como é que há 30 anos atrás uma pessoa fazia para ir no médico? Ela conversava com o fulano, conversava com o ciclano. Olha, eu fui nele, ele é muito legal, ele é muito querido. Eu fui lá, ele me deu atenção. Eu fiz, e vi o resultado na pessoa. E aí, ela criava um conceito baseado nas pessoas que ela confiava que foram e ela ia. Hoje, ela faz isso olhando a rede social. Então, o conceito é o mesmo. Ela se aproxima da pessoa. A média dos pacientes, se ficar me acompanhando para fazer consulta e fazer cirurgia, são 6 meses. Então, ele se aproxima da pessoa, ele vê como é que é, vê os resultados, conversa com os pacientes no próprio Instagram, chama, porque às vezes a paciente comenta no post, chama o paciente, conversa. Então, na verdade, o conceito é o mesmo. Só que as pessoas não entenderam isso muitas vezes, né? Que o que tu está fazendo nada mais é do que antigamente se fazia no boca a boca. Só que agora tu está exposto ali mostrando. As comunidades que eram, né, da família, dos amigos, do nosso bairro, hoje as comunidades são dentro da rede social, dentro do internet, né? Assim que funciona. Isso. Querido, deixa eu te perguntar. Bom, a gente sempre faz algumas perguntas, agora senão a gente vai chegar há muito tempo, né, das nossas entrevistas. Não que a gente falar, eu vou falando. Exato, e não que a gente não esteja interessado nos assuntos, mas enfim, a gente chega mais para o final, né, para manter um tempo interessante das entrevistas, e a gente faz umas perguntas mais xaropes para os pacientes, assim, para saber um pouquinho de ti, né? Mas eu sei que tu vai tirar de letra isso tudo. Então, a gente faz umas perguntas meio assim, vai respondendo, né? Tipo Maria da Gabriela. Assim, cara a cara. Uma palavra. Assim, pinga não, a primeira pergunta é, que habilidade que você gostaria de dominar? Que eu gostaria de dominar... Cara, inteligência emocional. É a habilidade que eu acho que é o que mais dá resultado para uma pessoa, é inteligência emocional. Porque as pessoas pensam muito em técnica, tá? Em habilidades técnicas, né, para tu executar. Mas a inteligência emocional, muitas vezes, ela te tira tudo que tu tem ou te impede de fazer muitas coisas.
tá? Então, tem inteligência emocional para tu lidar com os desafios, para tu lidar com os insucessos, né? Então, acho que uma habilidade que eu gostaria de ter mais, né? Eu estou pensando numa habilidade que eu não desenvolvo muito. Eu teria mais inteligência emocional. Eu queria poder ser aquele estoico, assim. Não, isso da vida, eu não posso controlar. Se está chovendo, eu não tenho por que reclamar, porque eu não posso parar a chuva. Sabe aquelas coisas assim? Tipo assim... O cara tem que ser muito descolado, né, para poder chegar nesse momento, né? Mas toda vez que tu experimenta isso, que tu age dessa forma, é tão bom. Quando tu tem um problema e tu realmente age assim, fala assim, não, cara, isso eu não posso controlar, eu vou ter inteligência emocional para isso e tal. Parece que tudo flui muito melhor. Eu acho que isso é uma das habilidades que eu gostaria de desenvolver mais em mim. E um conselho, assim, que você recebeu e que tu leva, assim, para tua rotina, para tua vida, seja pessoal ou profissional, assim? São tantos, né, cara? São tantos conselhos que eu já ganhei de tantas pessoas, assim, né? De que, na verdade, esse repertório de tu se comunicar, de tu conversar com as pessoas. Mas uma vez eu recebi um conselho de um amigo, assim, ele me disse assim, cara, eu recém tinha me formado, e ele me disse assim, nunca deixa as tuas contas te impedirem de evoluir. Nunca deixa que o teu financeiro ou que o teu ganho te impeça de evoluir. Ou seja, tipo, tu acaba se formando, tu começa a ganhar bem, tu começa a fazer conta, tu começa a se atolar em cima daquilo, daqui a pouco... E aí tu não consegue fazer aquilo que tu gosta. Tu tem que fazer aquilo que tu precisa para ter dinheiro, para conseguir pagar a conta. Não é aquilo que tu ama fazer. Né? O Érico Rocha sempre fala, aquilo que faz teu coração cantar, né? Que ele diz. Então, assim, eu acho que isso foi um dos conselhos mais legais que eu tive. Né? Eu era recém-formado e eu sempre tive essa cabeça, assim, eu não quero fazer aquilo que eu preciso fazer, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, né? O que eu gosto de fazer. Então, acho que esse conselho foi um conselho que eu levei muito. E outro conselho que eu sempre levo para mim é assim, ó, contra resultados não tem argumentos. Tá? Eu acho que esse é um conselho também que eu levo para mim, que já me disseram, e que foi o que me trouxe até aqui, né? Porque muitas vezes eu tentei entrar em equipes, eu tentei me desenvolver de alguma certa forma, entrar no hospital X, tal, e muitas vezes é barrado. A gente sabe como é que a cirurgia é fechada, né? Só que daí quando eu comecei a mostrar resultado não dá, tu não tem argumento contra resultado, né? Se o resultado seja ético, né? Se tem um resultado ético, bom, de caráter, um resultado que está sendo mostrado, não tem dúvidas em relação ao resultado, né? Então, são essas duas conselhos que eu levo para a vida, assim, a questão dos resultados e a questão mais financeira. E um lugar que tu gostaria de voltar ou que tu gostaria de ir que tu ainda não foi? Lugares, assim, de viagem, assim? Isso. Quero voltar para Nova York, tava lá na... Toda semana. É um sonho, né? Pode fazer uma semana sim ou não, né, cara? Cara, eu acho que uma das coisas que eu quero fazer ainda é viajar para ver a aurora boreal. É uma coisa que faz muito tempo que eu falo, que eu sempre quis ver, assim. Eu gosto muito da natureza, né? Fui escoteiro minha vida toda. Eu sou o Forrest Gump, né? Eu fiz de tudo. Né? Tá certo. Eu fui 10 anos da minha vida, fui escoteiro. Foi um dos maiores aprendizados da minha vida, até quem está assistindo. Eu também já fui escoteiro. Eu também. Anos. Mas eu não cheguei a chegar nos escoteiros. A gente fica na fase do lobinho, né? Eu fui lobinho, escoteiro e sênior. Tá certo. Eu fui 10 anos. Eu acho que é um grande exemplo. Né? Lá só tem bons exemplos. Exato. Né? Então, um exemplo de família, de caráter, de tipo assim, tu tem uma bolacha aqui, nós vamos dividir em tudo. Então, assim, é uma coisa assim que tu desenvolve um caráter na criança, e geralmente na criança, né? Que está se desenvolvendo, jovem. Né? Então, eu sempre gostei muito da natureza, assim, de acampar. Então, acho que a Aurora Boreal é um lugar que eu gostaria de ir, que eu não fui ainda. Certo, então, a conversa estava muito boa, mas a gente tem que ir chegando no fim, né? Infelizmente. Queremos te agradecer. Quanto tempo já temos? 1h e um pouco já, bastante. Passamos da 1 hora. A gente está mais ou menos no nosso tempo, pode ficar tranquilo. Então. A gente ainda tem que terminar, então, deixando espaço para te falar, então, do que tu faz, das tuas redes sociais, para quem quiser te procurar. Acha? É isso aí. Eu quis te deixar um espacinho para poder falar sobre isso. Tá. Para me achar na rede social é Thales Cousin, tá? É o meu nome em todas as redes, tá? Eu tô em todas, no caso, né? É aquela cara que o pessoal sempre fala, né? Que é a presença digital, no caso, né? O ideal é que tu esteja em todas as mídias para que todas elas
passa a tua mensagem, né? Então, pode me achar no Instagram, Thales Cousin, no YouTube, o meu canal é Thales Cousin também, no TikTok, Thales Cousin também. Todas as minhas mídias são... Facebook eu Fáceis de quase nunca achar. entro. O canal tem já mais de 50 mil inscritos, tem o Instagram com 75 mil pessoas já acompanhando, então quer dizer que ele está fazendo um bom conteúdo, enfim. Crescer o canal foi o mais difícil. O Instagram é difícil, o canal é difícil. Também. É complexo. A gente também está procurando esse crescimento e aí eu acho que vão chegar lá. A gente está tentando trazer gente que nem o Thales aí para poder crescer. A constância, né? Conforme vocês forem fazendo. Na verdade, isso. O segredo é não parar, né? Exato. Tem uma fotinho clássica que vários coaches usam, né? Que é aquela do cara com a picareta, assim. Tem uma mina de diamante, né? Logo ali, o cara não tá continua. Com a picareta, assim, tá logo ali, ele tá voltando e o outro tá ali, né? Batendo. Eu acho que é muito disso. Isso me acompanha a vida inteira, né? Eu sempre fui da disciplina, gosto de ser disciplinado, de fazer, e a constância me trouxe até onde eu tô. Se eu tivesse deixado de fazer, né? Ou achado que não valeria a pena, talvez não chegaria. E nem só a constância, mas fazer aquilo de bom grado, com gosto. Assim, para nós é um prazer estar aqui, é um aprendizado diário. Toda vez que a gente tem que conversar com uma pessoa diferente, a gente estuda e a gente aprende, né? Então, e sempre aquela história, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende, não é assim? Eu acho que na vida sempre é assim. Bom, Thales, mais uma vez a gente queria agradecer a tua disponibilidade, agradeço, teu horário aí, porque a gente sabe que é difícil te achar, né? De vez em quando tu vem a Caxias, a gente tem que puxar pelo braço. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Digitals, a Scal, né? Quem quiser aqui colar com a gente, né? Muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. É isso aí, então vamos agradecer a todo mundo por ter ficado até o final e vendo esse episódio. Fantástico. E se inscrever no canal, né? É isso aí. Agora a gente pede, né, pro pessoal, sempre eu acho que entregamos um conteúdo e depois a gente faz aquela solicitação que se inscreva no canal, que siga nós então em todas as redes, é bem importante para que a gente cresça. O joinha e se inscrever no canal é o elogio, né? É o elogio. Então, é o elogio que a gente quer pelo trabalho, Porque fazer um podcast, gente, não é uma coisa simples, né? Envolve várias coisas. Exato. Eles merecem. E além de seguir o Thales, por favor, @malbise. @Celso_Adami e Podparla. É isso aí. Por favor. Vamos lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.